Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Fátima e sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, na minha segunda casa, onde eu conto para vocês sobre os meus processos de autoconhecimento, divido um pouquinho das minhas reflexões, dos meus processos, das minhas opiniões e, acima de tudo, das minhas vivências, porque além de terapeuta, eu também sou gerente comercial, então lido com pessoas a todo momento, então tem muita história, tem muito aprendizado para contar aqui para vocês. E para quem não me conhece ainda, tem uma parte da minha vida que eu quero dividir aqui com vocês. Então eu moro hoje na cidade de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, mas isso foi uma decisão que eu tomei que me fez ver muitas coisas, mudar de pensamento, mudar de ambiência principalmente, e eu quero dividir um pouquinho com vocês sobre essa parte aqui da minha vida. Então eu vim aqui para a cidade de Pelotas em 2016, e eu vim aqui para essa cidade a convite da empresa onde eu sou gerente há 14 anos. E foi uma surpresa para mim quando esse convite apareceu. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo sobre recomeço, tá? Então, por isso que eu quero trazer essa história de mudança de cidade aqui para vocês. Então, quando eu recebi essa proposta da empresa para vir aqui para essa cidade, para assumir uma loja, para recomeçar aqui nessa cidade, no começo é óbvio que a gente fica com medo de recomeçar, de ir para um lugar novo, onde a gente não conhece ninguém, onde a gente não sabe. Eu não conhecia a cidade de Pelotas como eu conheço hoje. Então eu senti um medo, eu senti, sabe, um pouquinho de resistência no começo, porque não era só eu na época, morava com a minha mãe, o meu filho era muito pequenininho, então tinha esse medo, sabe, essa resistência de, meu Deus, como que vai ser? Mas eu confesso para vocês que esse medo e essa resistência foi assim, um flash que passou pela minha cabeça. No fundo, eu já sabia que eu queria recomeçar, porque eu sentia que a minha alma ela queria algo novo. Eu já estava, sabe, vivendo uma rotina na minha cidade, na mesmice, sabe, já estava tudo tão certinho. Sabe quando a gente quer se aventurar e a gente não sabe o que a gente precisa, sabe? Se a gente quer recomeçar em algum lugar, se a gente quer mudar de casa, se a gente quer comprar algo novo, eu queria movimento. Essa é a palavra. E quando surgiu esse convite, por mais que eu tive esses medos, esses, né, sabe, essa travinha assim que passou pela minha cabeça, eu sabia que era para mim aceitar. E eu conversei com a minha mãe, e a minha mãe, não, te apoio, vamos lá, vamos, né, queres trabalhar, queres conhecer uma cidade nova, então vamos lá. E assim eu vim. E em 2016 eu comecei essa jornada aqui de assumir uma loja nova, grande. Né, eu já estava na empresa trabalhando lá na minha cidade natal, mas aqui era tudo novo. E pasmem, assim, ó, eu não sabia, o apartamento que a empresa alugou para mim era bem pertinho da loja. E eu não sabia ir a pé, nem de. Na época não tinha Uber, era táxi. Então eu pegava um táxi, eu acho que eu pegava o táxi e dava 5 minutos do meu trabalho até onde eu morava, até o apartamento onde eu estava. Mas eu não sabia nem ir a pé. Para vocês terem noção como que foi recomeçar do zero aqui nessa cidade, onde eu não conhecia nada. Não conhecia ninguém, não tinha familiar, não tinha amigos. Mas, acima de tudo, o que fez eu tomar essa decisão? O que fez com que eu saísse da minha cidade, da onde eu estava confortável, sim, porque eu não vou mentir para vocês, estava tudo organizadinho, assim como eu gosto, né? Tudo planejadinho, tudo encaixado. O que me fez, sabe, sair e recomeçar do zero? O primeiro ponto era, eu sabia que na minha cidade eu não ia ter capacidade de fazer novas amizades, de conhecer novas pessoas que me levassem para onde eu queria. Eu queria muito trocar a ambiência. Sabe quando a gente está num lugar que a gente já sabe tudo, que aquele lugar não te desafia mais, que aquele lugar, sabe, já está cômodo para ti estar ali? E eu queria mais. E eu sabia que para o meu filho também seria muito importante a gente sair da nossa cidade e ir para uma cidade maior, mais desenvolvida. Então a ambiência na vida da gente é muito importante. Quando a gente troca de ambiente, a gente troca de mentalidade. A gente conhece outras pessoas, a gente conhece outros hábitos, a gente tem noção de outras coisas que às vezes a gente não conhecia
porque a gente estava ali no nosso lugar confortável, na nossa redoma de vidro, e a gente às vezes vai se acomodando. E era isso que tinha acontecido comigo. Então, quando eu entendi que eu podia mudar de ambiente, que eu poderia ir para um lugar que poderia me trazer novas oportunidades, esse foi a motivação que eu precisava para mim dar esse passo e sair da minha cidade e vir para cá. Outra coisa que me deixou muito confiante em vir para cá e trazer a minha família e meu filho pequeno foi a confiança que eu tinha na empresa, que eu tenho na empresa que eu trabalho. Porque a empresa, ela sempre foi uma base para mim, sempre foi uma segunda casa para mim, sempre me ajudou, sempre sabe, teve no meu lado nos momentos que eu precisei. Então eu tinha essa base sólida de não, eu posso ir, que eu sei que a empresa vai me apoiar e vai apoiar minha família. E nesses 10 anos que eu estou aqui, não foi diferente. Então, esse passo que eu dei na minha vida foi um passo muito importante. E engraçado que eu não falei disso para ninguém. Tá? Eu não comentei, eu só falei com as pessoas que eram importantes para mim naquela época, que era as pessoas da empresa onde eu trabalhava, que foi, né, onde foi a proposta, então a gente sentou, conversou, debateu, e com a minha mãe. Foi as pessoas só que souberam. Demais ninguém sabia. Então, para muitos lá na minha cidade, as minhas amigas, as pessoas mais próximas, foi uma surpresa quando eu disse, gente, estou indo embora. Mas quando eu falei isso, já estava assim, tudo certo, tudo resolvido. E eu, gente, estou indo embora para 2, 3 amigas ali, tá? A gente se fala, vou mandando mensagem para vocês, a gente vai se falar, mas estou indo embora. Mas, Fátima, como que tu vai? Gente, estou indo embora. E assim foi feito. E hoje, olhando para trás, vendo esse tempo que passou, esses 10 anos, tudo que aconteceu, sabe? Para mim foi muito gratificante. Foi muito gratificante recomeçar em um lugar novo, com pessoas novas, com gente nova. Para mim foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, assim. Eu não me arrependo de nada. A minha mentalidade mudou, as pessoas com as quais eu me relaciono também mudaram. Não que eu tenha deixado de me relacionar com as pessoas da minha cidade, me relaciono também às pessoas verdadeiras que eu quero levar para a minha vida, ainda continua os vínculos, os laços, mas é muito importante a gente recomeçar na vida da gente. E às vezes a vida vai te trazer oportunidades que tu menos espera e vão te convidar a mudar, a renovar, a tentar algo novo. E a gente tem que parar e pensar, a gente não pode ser irresponsável de fazer as coisas e não pensar nas consequências. Mas quando a gente tem certeza que vai dar certo, a gente precisa se arriscar. A vida, ela foi feita para ser vivida, com responsabilidade, com consciência, mas e se eu não tivesse vindo? E se eu não tivesse arriscado? Se eu não tivesse pensado, nossa, eu já estou acomodada aqui, vou ficar aqui no meu lugar confortável. É a mesma coisa aqui no canal. Estava confortável para mim não gravar os meus vídeos, mas até que ponto esse lugar confortável vai ser bom para mim? Então, esse vídeo aqui, para contar um pouquinho dessa parte da minha vida para vocês, é para que vocês sejam incentivados a recomeçar quantas vezes for necessário. Seja no emprego, seja mudando de cidade, seja mudando um bairro. Então, vale a pena recomeçar quantas vezes for preciso. Com consciência, com responsabilidade, com visão, entendendo o porquê que tu está fazendo aquilo. Porque não adianta a gente recomeçar e não saber o porquê, não entender para onde que a gente está caminhando. Então, quando a gente tem clareza do que a gente quer, do que é bom para nós, para nossa família, para a gente enquanto pessoa, enquanto ser humano, a gente precisa se arriscar a recomeçar. Então, gente, recomecem quantas vezes for preciso. E eu estou prestes a fazer um outro recomeço na minha vida, que depois eu venho aqui no canal contar para vocês tudo o que está acontecendo. Essas coisas que eu venho contando para vocês são coisas que estão acontecendo no meu dia a dia, coisas que já aconteceram, mas tudo é sobre autoconhecimento, é sobre a gente enquanto se desenvolve aqui na vida que a gente está. Tá bom, gente? Então me contem aqui abaixo desse vídeo quantas vezes vocês já pensaram em recomeçar, se estão recomeçando agora, nesse momento, se estão pensando futuramente em recomeçar em algo novo, em alguma coisa nova. Deixa aqui embaixo,
os comentários nesse vídeo, deixa a tua história, assim como eu conto a minha história. Eu adoro saber a história de vocês, conhecer um pouquinho vocês. Então clica em gostei e já deixa o teu comentário aqui abaixo desse vídeo. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.